E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação do epílogo. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Ainz pergunta a Shizu como ela se sentia sobre deixar Nazarick trabalhando sozinha. Se ela tinha alguma pergunta ou sugestão para o futuro. Ele começaria ouvindo o relatório de sua subordinada, que estivera ocupada com o trabalho, quando ela fora enviada para uma missão. Embora ele não fosse bom em falar com mulheres, ficava tudo bem quando ele as imaginava como colegas de trabalho femininas. Shizu falou, eu acho que trabalhei duro. Ainz falou, é assim mesmo, você trabalhou muito duro. Esse foi o fim da conversa. Estava morta e desaparecida. Mesmo que ele esperasse um pouco mais, ele não deveria esperar que Shizu continuasse. Uma vez que as palavras "trabalhou duro" foram mencionadas, foi muito difícil seguir a partir daí. Ela não respondeu à pergunta sobre ter dúvidas ou sugestões futuras. Com isso dito, esses pensamentos dele eram apenas as contemplações superficiais de um superior. Ele deveria estar pensando, desde que ela trabalhou duro, tudo o que tenho a fazer é esperar pelos resultados. Também houveram benefícios em fazê-lo. Isso porque a implicação era que nada havia acontecido do que poderia causar um problema ou se tornar um. Porém, Shizu continuou falando. É difícil pensar por conta própria e depois agir. Ainz falou, de fato, esse é o caso. Shizu esteve trabalhando em Nazarick todo esse tempo, e tudo o que ela fez foi receber instruções e executá-las. No entanto, ele só lidera instruções superficiais, desta vez. E então, as ações que ela tomou, com base nas decisões que fez, dentro do escopo dessas instruções, foram sua primeira tarefa. Pelo que ele sabia, isso poderia ter sido muito amplo para ela. Talvez, ele devesse ter começado, dando-lhe uma tarefa mais simples, mas Ainz também sabia que Shizu lidera resultados concretos. Ainz falou, ainda assim, não é incomum que as Pleiades saiam para o trabalho. O fato de que as empregadas demônio são agora as lacaias do rei bruxo se espalhou do reino santo para as outras nações por agora. Esta foi uma boa experiência. Mas dar instruções vagas foi uma má ideia. Assim como eu pensei, a pessoa que dá ordens tem que deixá-las claras. Neste ponto, Ainz sentiu que ele estava cavando seu próprio túmulo. Como o pináculo de Nazarick, Ainz era o mais propenso a dar ordens. Ainz pensou, eu não posso apresentar planos de ação concretos. Ou melhor, se eu apresentar planos superficiais, Albedo e Demiurgos vão me desaprovar. Ainz falou, deve-se elaborar planos que enfatizem a adaptação à situação, e um certo grau de espaço indefinido também é bom. Como eu pensei, é a pessoa no chão quem sabe melhor. Shizu falou, sim, eu aprendi muito mais, em comparação com apenas seguir instruções. Ainz falou, de fato, assim mesmo. Estou muito feliz por você entender isso, como se sente. Ainz coçou a cabeça quando ele disse, Mas então, quando ele percebeu a diferença de competência entre Shizu e ele próprio, cujo estômago inexistente doía quando ele tinha lido relatórios de Demiurgos. Ele lamentou suavemente em seu coração. Ainz falou, falando nisso. Ele decidiu mudar de assunto. Se ele continuasse, ele só poderia acabar se chocando mais. Parece que você e a senhorita Barajá se deram muito bem. Foi uma pena que tivemos que nos separar. Shizu falou, eu gosto dela. Ainz perguntou, mesmo? Isso é maravilhoso. A expressão de alegria de Ainz era genuína. Embora Suzuki Satoru não tivesse tido filhos antes, qualquer um se sentiria como um dos pais, quando ouvisse que uma criança, que não tinha amigos, fizera amigos pela primeira vez. Ele pensou, estou feliz por ter ressuscitado ela. O que significa gostar dela? Não me diga que ela não é uma amiga, mas, mais como um brinquedo sexual. Ainz perguntou, posso assumir que vocês são amigas? Shizu brevemente inclinou a cabeça em pensamento, mas no final, ela respondeu com um sim. Ainz estava cheio de alegria. Todavia, essa explosão de alegria foi prontamente negada. Enquanto ele estava infeliz com isso, o pensamento de que esta poderia ser a primeira vez que alguém de Nazarick fez um amigo de fora, trouxe um pouco de alegria ao seu coração. A maioria das pessoas em Nazarick não a deixou, por isso, não fizeram amigos do lado de fora. Talvez, se ele deixasse os outros membros saírem regularmente, eles seriam capazes de fazer boas amizades. Ainz não achava que as pessoas com amigos fossem superiores às outras. Porém, pensar que alguém não precisa de amigos também não estava correto.
Ainda assim, era sempre melhor ter a chance de fazer amigos do que não. Ainz pensou, eu tive meus amigos, de Ainz ou algo. Nesse caso, pode ser bom deixar os outros membros saírem e dar-lhes tempo livre para interagir com os outros, especialmente Maré e Aura. Não, também é possível dar a eles algum tempo, no aniversário deles é um. Ainz perguntou, você providenciou para encontrar Neia novamente? Shizu falou, não, longe demais. Ainz falou, não precisa se preocupar com isso. Eu já marquei este lugar como um ponto de teleporte. Você pode ir e se divertir sempre que quiser. Você pode usar o portal como quiser, por isso não há necessidade de ser tímida. Shizu falou, se eu estiver livre, por favor, deixe-me fazer isso. Ainz respondeu, está certo, livre, eu lhe darei tempo livre. Eu tenho pensado sobre um plano de férias por algum tempo agora. Eu deveria dar o tempo de férias das Pleiades também. Não seria bom sair e se divertir com os outros? Eu arranjei para você ser colocada sob mim, então deve ficar bem. Shizu pensou brevemente sobre isso, e depois sacudiu a cabeça. Ela falou, isso causará problemas. Ainz falou, problemas, você diz. Ele se perguntou, o que isso significa, problemas para Neia? Ou vai impedi-la de se divertir com Neia? Ou é porque os outros membros não aprovam? Ainz falou, bem, se causar problemas, não poderá ser ajudado. Você terá que ir sozinha, Shizu. Falando nisso, deixe-me mudar de assunto. Os pais da senhorita Barajá estão ambos mortos. Ele perguntou, isso está tudo bem? Os pais de Neia Barajá estavam ambos mortos. Se ela tivesse perguntado a ele, ele sentia que seria bom ressuscitá-los. Se fizesse isso, deixaria ela ainda mais agradecida. Ainz pensou, não, isso não está certo. Na verdade, ressuscitar os pais de Neia não era um assunto muito lucrativo. Era claro que Neia estava suficientemente grata a ele. Nesse caso, não havia necessidade de continuar marcando pontos com ela. Além disso, o Wands of Resurrection, varinhas de ressurreição, eram muito caras, então, ele queria salvá-las, se possível. Se Pestonia e os outros usassem feitiços de ressurreição, então, ela precisaria de moedas de ouro, joias, ou outros objetos de valor, em troca. Na verdade, praticamente não haviam benefícios a serem obtidos. Contudo, seria diferente se fosse uma amiga de Shizu. Eu não me importaria de dar benefícios à amiga de Shizu assim, porque ela parecia próxima de Shizu. Ele fez perguntas a ela, tanto Neia quanto Shizu, para julgar suas reações. Shizu falou, está tudo bem. Tratamento especial não é bom. Ainz perguntou, mesmo. Seria um excelente presente. Nesse caso, bem, é isso, então. Na verdade, ressuscitar os mortos, especialmente os cadáveres incompletos, poderia ser muito problemático. O cenário que ele viu, na maioria das vezes, foi algo como: como você pôde fazer isso por ele, e não por mim? Além disso, seria problemático se fosse pedido para ele ressuscitar a Rainha Santa. Com certeza, Demiurgos provavelmente poderia lidar com a situação se ele ressuscitasse a Rainha Santa, mas os deméritos superavam as vantagens. Ainz falou, se você quiser jogar, que tal ler aquele livro? Estaria tudo bem. Shizu falou, está tudo bem. Está no quarto do doutor. Shizu possuía conhecimento de todos os mecanismos de Nazarick. Isso era muito perigoso, e ela não seria capaz de deixar Nazarick assim, por isso ele usou controle de amnésia, para editar suas memórias. O conhecimento de Shizu sobre esses mecanismos fazia parte da história de fundo que seu criador havia feito para ela. Embora ele não soubesse se o feitiço poderia funcionar nessas coisas, depois de manipulá-la, ele descobriu que o feitiço funcionara conforme planejado. Essa foi uma técnica que Ainz havia desenvolvido, após repetidas experiências com o rato de laboratório que ele havia obtido. Parecia que ele poderia fazer coisas incríveis, depois que ele dominasse. A razão para isso foi porque Ainz teve a sensação de que ele poderia acessar o núcleo dos NPC. Quais eram exatamente as histórias de fundo dos NPC, a origem de suas memórias. Ainda assim, isso foi em última análise o produto da imaginação de Ainz, e era muito provável que eles fossem completamente não relacionados. Se ele quisesse resolver isso, ele precisaria entender melhor o feitiço, e entender tudo a ver com a memória humana. Nesse caso, ele precisaria de muitos ratos de laboratório, e décadas para praticar e pesquisar, além de se preparar para a possibilidade de que tudo isso poderia ser uma perda de tempo. Ainda assim, Shizu atualmente foi implantada com memórias incorretas, então, em certa medida, ela era uma armadilha.
Qualquer um que tentasse usar Shizu para entrar em Nazarick, certamente sofreria. Ainz falou, o doutor, essas Shizus podem se mover. Shizu falou, se a hora chegar. Elas não são apenas mecanismos então. Ainz queria dizer isso, mas ele não disse. Era exatamente como se o rosto real do Papai Noel estivesse escondido sob um véu de mistério. Enquanto ele nunca tinha visitado a casa de Suzuki Satoru, em suas memórias, ele tinha vindo visitar em Yggdrasil. Ainz falou, embora eles na verdade eram os desenvolvedores. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.